Olá pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é Ricardo Piovan. Antes da gente começar, eu queria receber um feedback de vocês. Vocês estão me ouvindo? Tá legal aí a parte de som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá baixo, tá alto, tá bom? Né? Me dá um feedback aí que o meu pessoal tá vendo aqui no chat como é que tá a parte do som. Todo mundo tá ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Ô Bia, dá um Skype aí pro Vi. Tá um pouquinho baixo? Melhorou, Bia? Fala aí pra mim. Eu não tô lendo, não tô conseguindo ler. Então vamos lá, gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Piovan. Sou palestrante, escritor, treinador, especificamente nessa parte de liderança, apesar de falar de outros temas também, mas liderança é o meu forte, é o ponto que a gente acaba mais trabalhando aí dentro das organizações brasileiras. Só que antes da gente conversar, provavelmente alguns de vocês não me conhecem, talvez muitos de vocês já me sigam aí pelo Facebook, Twitter, já tenham até assistido algum treinamento, visto algum trabalho meu, mas para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Piovan, e antes de eu ser um treinador, um coach, um palestrante nessa área de liderança, eu fui um líder como você, né? Eu era um líder como você. E em 1991, eu abri uma companhia, eu abri uma empresa, e eu comecei a liderar uma equipe, né? Fazer essa equipe dar resultado. E uma coisa que aconteceu é que nos 4 primeiros anos que eu tive essa organização, ela não dava resultado. Eu não conseguia fazer a minha equipe dar resultado. Na minha empresa eu tinha muita reclamação em relação ao atendimento ao cliente, dos nossos produtos. A gente não conseguia vender o que precisava vender, quando vendia não entregava direito, aí muita reclamação de clientes, os liderados muitas vezes pedindo para ir embora porque não estavam satisfeitos. Então, não sei, talvez alguns de vocês se identifiquem com esses problemas, né, que eu tinha lá no meu passado, e de repente você tem isso daí aí na sua empresa hoje. E aí, um amigo meu me vendo nessa situação, numa situação de muito chateado, de não estar conseguindo os resultados, ele me presenteou com um livro. Ele falou, Ricardo, lê esse livro, talvez esse livro possa te ajudar aí para você fazer a sua equipe dar resultado. E nesse livro havia uma frase de Einstein, onde dizia algo mais ou menos assim: a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e desejar um resultado diferente. Olha que frase, gente, olha que aprendizado. A definição de loucura é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Essa frase ela mudou o rumo da minha vida como um líder. Porque eu falei, tá aí, a solução está aí. Se eu continuar a fazer a mesma coisa aqui na minha empresa, na minha liderança, eu vou ter o mesmo resultado. Eu preciso fazer coisas diferentes. O som tá bom? Eu preciso fazer coisas diferentes. Só que, da mesma forma que me veio uma êxtase, né? Eu saquei uma coisa, eu preciso fazer coisas diferentes, me voltou a tristeza de novo. Por quê? Porque eu não sabia fazer diferente. O que eu sabia fazer em liderança era aquilo ali. O que eu tinha aprendido na minha faculdade era aquilo ali. E aí, de repente, eu comecei a perceber que eu ia precisar conjugar o verbo aprender. Eu ia precisar buscar conhecimento fora da minha organização para fazer as coisas diferentes. Porque eu não sabia fazer diferente. E foi aí que começou a minha transformação. Eu comecei a estudar muito sobre liderança. Eu fiz muitos cursos, li muitos livros, pratiquei muito mentoring com alguns dos melhores líderes do mercado, e eu comecei a aprender a liderar de uma forma diferente. E aí o resultado começou a aparecer. Aí, de repente, a minha equipe começou a dar resultado, a gente vendia, a gente entregava, ao invés dos clientes reclamarem, eles elogiavam os nossos trabalhos, e aí a empresa que eu liderava deu uma guinada simplesmente fantástica. Simplesmente porque eu fui buscar o conhecimento para liderar de uma forma diferente. E o legal é que depois de 18 anos que eu tinha essa organização, ela dava tanto resultado que eu acabei recebendo uma proposta, né,
uma outra organização querendo comprar a minha empresa, era uma proposta indecorosa, eu acabei fazendo a venda da organização, e aí eu não podia atuar no segmento que eu atuava, que era tecnologia, por 5 anos. E aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou ensinar essas coisas que eu aprendi na minha organização anterior, eu vou ensinar outros líderes a conquistarem o resultado que eu conquistei. E aí começou a minha estratégia como um líder, como um palestrante, como um treinador, como um escritor. Aí na tela vocês estão vendo dois livros meus. Um é o livro do Líder Completo, onde essas coisas que a gente vai conversar hoje, está tudo lá no livro. E um outro livro também bem interessante que é sobre resiliência. Essa arte de você superar pressão e dificuldade no dia a dia do trabalho, você conseguir fazer uma superação muito rápida e conquistar resultados positivos cada vez mais. Então, está aqui. O que nós vamos conversar nessa 1 hora são coisas que eu fazia que me trouxeram grandes resultados na minha liderança. Né? Essas aqui são algumas empresas nos quais eu ministro os meus treinamentos, aplico as minhas palestras, trabalho os meus conceitos. Né? Então são várias empresas aí, IBM, Bradesco, Ambev, Scania, HCor, empresas que a gente acaba fazendo todo esse trabalho diariamente aí, e vamos trabalhar com vocês aqui nesse webinário essas questões da liderança. É assim, liderar, existe um conceito bem básico sobre liderança, tá? E é isso que eu quero que você mais pegue nessa noite de hoje. Liderar é influenciar, nada menos e nada mais. Liderar é você ter uma capacidade para você persuadir e influenciar o seu liderado para ele fazer aquilo que precisa ser feito. E existem algumas pessoas que elas não têm essa capacidade do convencimento, da persuasão, da influência. Eles não conseguem vender as suas ideias para as outras pessoas. E aí eles não conseguem resultados. Grandes líderes têm uma capacidade de persuasão e influência simplesmente extraordinária. Vamos fazer um parênteses aqui, porque alguns de vocês já podem estar pensando assim: nossa, Ricardo, persuadir, influenciar, que palavras carregadas. Tudo isso que a gente vai falar hoje são estratégias de persuasão e influência para o bem comum. Eu vou persuadir e influenciar o meu liderado para ele ganhar, eu como líder ganhar e a minha companhia ganhar. Se você usar tudo isso que eu estou falando para persuadir e influenciar o seu liderado para ele perder, isso não se chama liderança. Isso se chama manipulação, que não é uma característica de um líder. Logo, logo ele vai perceber que você está manipulando e ele vai começar a tirar o pé. Ele vai começar a parar de fazer o que de repente tem que ser feito. Então, eu preciso fechar um contrato aqui com você. De tudo isso que a gente for falar, você usar para o bem. Porque as mesmas estratégias para o bem, a influência e a persuasão para o bem, é para o mal também. Né? Mas eu quero fechar um contrato que a gente vai usar essas coisas para o bem, onde todo mundo vai ganhar nesse processo. Liderado, você líder e a sua companhia. Olha o quanto é importante esse lance da persuasão e da influência. Isso aqui é uma lei chamada Lei do Limite. Se você tem nota 6 de persuasão e influência perante os seus liderados, perante as pessoas, o seu sucesso ele se esbarra no 6. É uma lei chamada Lei do Limite. Você tem habilidade 6 de persuasão e influência, o sucesso é 6. Você tem habilidade 10 de persuasão e influência, o seu sucesso é 10. Você quer ver? Vamos ilustrar isso daí. A melhor história para ilustrar esse processo é a história dos irmãos McDonald's. Eu não sei se você sabe, mas se fosse depender dos irmãos McDonald's, o McDonald's não era a potência que é hoje. Por quê? Porque eles eram muito fracos nessa habilidade de persuasão e influência. Então eles barraram na lei do limite. Precisou aparecer uma outra pessoa, um cara chamado Ray Kroc, para fazer o McDonald's do jeito que é hoje. Porque a capacidade de persuasão e influência do Ray Kroc era 10, então o sucesso dele foi 10. A história deles é mais ou menos assim, ó. Eles se formaram numa universidade da Califórnia, nos Estados Unidos,
E aí os dois estavam conversando, pensando num negócio, em abrir um negócio. Aí eles tiveram uma sacada, eles tiveram uma iluminação, uma sacada. Um virou para o outro e falou assim, cara, você percebeu como a vida do americano está muito corrida? O americano está sem tempo mais de almoçar. Naquela época houve um boom na economia americana e o americano não tinha mais tempo de almoçar, ele ficava trabalhando direto. E aí é onde eles tiveram uma sacada, né? Eles perceberam um problema e eles tiveram uma sacada para resolver esse problema. Para quem trabalha com vendas é isso, gente. Você quer vender muito, tem que resolver problemas do seu cliente. E os irmãos, vamos resolver esse problema dos americanos. Aí um virou para o outro e falou, vamos abrir um restaurante fast food, comida rápida. Para quê? Para o americano vir aqui, sentar, vir comer rapidinho e ir embora. E aí eles montaram a primeira unidade do McDonald's, um restaurante fast food, onde o americano podia ir, almoçava em 15, 20 minutos e já voltava para o trabalho. Antes do McDonald's, conceito do McDonald's, não era assim. O cara entrava num restaurante, fazia o pedido, demorava 1 hora, ele ficava 1 hora e meia no restaurante. Então eles montaram lá e foi um sucesso. As pessoas gostavam da alimentação, eram atendidas no tempo que queriam ser atendidas, funcionou. Aí os dois tiveram uma outra sacada. Eles pensaram assim, vamos pegar esse nosso conceito e vamos vender isso aqui para outras pessoas? Vamos vender essa ideia para outros empresários? E eles montam outras unidades do McDonald's? E aí eles montaram um plano e começaram a vender as franquias do McDonald's, as unidades do McDonald's. Olha que aí começou a ter um problema. Passaram-se 4 anos eles vendendo as unidades dos McDonald's, as franquias. Durante 4 anos, eles venderam 15 franquias do McDonald's, sendo que apenas 10 delas entraram realmente em operação. Foi um fracasso. A meta, o objetivo deles, aonde eles queriam chegar, era uma coisa muito maior. Né? E assim, cheio de problema. Aquelas 10 unidades que abriram, os funcionários das unidades, o dono do restaurante que comprou a franquia, eles não faziam o que o Ray Kroc ou que os irmãos McDonald's mandavam fazer. Os irmãos McDonald's não conseguiam convencer as pessoas a usarem a metodologia deles, o trabalho deles. Aí começou a dar um monte de problema, um monte de reclamação. Aí os irmãos começaram a ficar meio encanados. Eu falei assim, esquece, vamos esquecer esse negócio de franquia? Vamos voltar para o nosso restaurantezinho lá, vamos vender lá, tal. Vamos esquecer isso. Aí entra em cena o Ray Kroc. O Ray Kroc, ele vendia máquinas de milkshake para os irmãos McDonald's. E aí o Ray Kroc vira para ele, gente, não desiste dessa ideia não. Franquia é uma grande ideia, é uma grande sacada, continua. E aí o Ray Kroc viu que eles não iam continuar, o Ray Kroc fala assim, posso entrar na sociedade? Deixa eu cuidar da expansão, eu cuidar das franquias. Aí o Ray Kroc entra nas franquias. De novo, passam-se 4 anos. O Ray Kroc vende 500 unidades no McDonald's, no mesmo tempo. E a maioria delas funcionando, dando resultado. Os funcionários faziam o que ele mandava fazer. Então você vê, o poder de persuasão e influência do Ray Kroc era infinitamente maior que o dos irmãos McDonald's. Os irmãos McDonald's eram fantásticos criadores de conceitos, criadores de métodos, procedimentos, mas talvez eles eram fracos em conseguir convencer as pessoas a usarem a metodologia deles. E sabe, e é isso que eu percebo na maioria dos líderes. A maioria dos líderes tem ideias fantásticas. Eles sabem fazerem as coisas acontecerem. Só que na hora que eles têm que persuadir, influenciar as outras pessoas, eles não conseguem. Se você está numa posição de liderança hoje, provavelmente a sua trajetória foi o seguinte. Você era um ótimo operacional. Você era um fantástico operacional na sua empresa. E aí o seu líder chegou para você e falou, cara, você é muito bom nisso que você faz. Lidera outras pessoas para elas fazerem a mesma coisa que você faz. E aí você se tornou um líder, começou a liderar uma equipe.
Só que aí, de repente, eu não sei se é seu caso, tá? Você vê se isso está servindo ou não para você. Você não tem muito essa capacidade da persuasão e da influência. Conseguir convencer eles a trabalhar no mesmo nível de alta performance que você trabalhava antes. Então, é isso que você tem que trabalhar. É esse ponto que você tem que conjugar o verbo aprender para conseguir persuadir e influenciar. Normalmente, o que acontece nas empresas é assim, ó, é igual um restaurante. Né? O maître do restaurante, ele vai embora. Ele recebe uma proposta e ele vai embora. E o maître, ele é o líder, né? E tem os garçons são os liderados. Aí o dono do restaurante chega para o garçom, pega um garçom, um ótimo garçom, fala assim, ô garçom, você quer ser um líder? Você quer ser... A gente está ainda no melhores resultados aqui. Aí tô sem líder, tô sem maître. Eu vejo um garçom muito bom, falo assim, o garçom bom, vem ser maître. Você vai comandar essa equipe aqui. Sabe o que acontece normalmente? A empresa, ela perde um ótimo garçom e ganha um péssimo maître. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar diferente. Ele vai ter que trabalhar essas estratégias de persuasão e influência. Então, o que eu quero fazer com você nessa 1 hora é te dar alguns métodos, algumas técnicas, para de repente você conseguir persuadir e influenciar melhor o seu liderado. E extrair o máximo dele para ele ganhar, você ganhar e a companhia ganhar. Então vamos lá, ó. Para mim, o que é um líder de resultado? O que é um líder que faz as coisas acontecerem nas empresas? É uma pessoa que trabalha 3 pontos de uma forma incansável. Um líder de resultado, um líder extraordinário, ele reserva um tempo para trabalhar a motivação da sua equipe. Olha o slide aí, ó. Ele trabalha alguns momentos para ter uma equipe motivada. Ele é motivador, ele é inspirador. O segundo ponto de um líder, ele trabalha também a competência da sua equipe. O que eu vou fazer para deixar minha equipe competente? E olha a importância dessa dobradinha, motivação e competência. Se você trabalhar só a motivação da sua equipe, talvez você vai ter um monte de cara motivado, um monte de cara afim de fazer o que tem que ser feito. Só que, de repente, as pessoas não têm o quê? Competência. E aí você tem um monte de gente energizada, mas um monte de gente que não sabe fazer. Então você tem que trabalhar tanto a motivação como a competência. E eu quero te ensinar alguns métodos para você motivar a sua equipe, e eu quero te ensinar alguns métodos para você elevar a competência da sua equipe. Existe uma frase, essa frase é um pouco carregada, mas você tem maturidade para me entender. A frase é mais ou menos assim: cuidado com os burros motivados. Esses caras quebram a empresa. Então, o líder tem que trabalhar a motivação da equipe e tem que trabalhar a competência da equipe. Você trabalhou essas 2 questões, ninguém segura. Só que tem um outro ponto também, ó. Estratégia vencedora. Além de ter uma equipe altamente motivada, uma equipe altamente competente, eu tenho que ter uma estratégia vencedora. O que é uma estratégia vencedora? O meu produto tem que ser extraordinário, o produto que eu entrego para o meu cliente. O procedimento que a gente trabalha aqui na nossa área tem que ser um procedimento que não tenha retrabalho. Né? Então, a sua estratégia, o seu processo, o seu procedimento tem que ser vencedor. O líder, a todo momento, tem que trabalhar essas 3 questões. Então, vamos lá. Vamos trabalhar passo a passo. Vamos falar como que você motiva a sua equipe. Como que você transforma aquelas pessoas que estão sem brilho nos olhos, estão sem energia, estão sem motivação, sem comprometimento. Como é que você motiva essas pessoas? Aí, de repente, você pode estar me perguntando assim, né? Tipo assim, Ricardo, eu sempre ouvi dizer que a motivação é uma coisa individual. A motivação, cada um tem que cuidar da sua. E você está certo, viu? O mundo ideal é que cada um de nós, de uma forma independente, trabalhe a nossa motivação. É que eu não preciso de ninguém para me motivar. Eu sei os motivos que me levam a entrar em ação. O mundo ideal é que cada liderado seu fossem pessoas altamente automotivadas.
Ele sabe o porquê que ele trabalha. Só que é assim, infelizmente, esse mundo ideal está longe de existir. Normalmente, os liderados, eles terceirizam a motivação deles na sua mão como líder. Eles terceirizam a motivação deles na mão da empresa. Ô, empresa, me motiva aí. O meu líder, me motiva aí. E sabe por que eles fazem isso, gente? Porque a maioria das pessoas não tem inteligência emocional. Né? Depois eu vou te apresentar um treinamento que eu tenho e a gente fala um pouco sobre isso. O que é inteligência emocional? Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela trabalha 5 aspectos da vida dela, 5 pontos. O quinto ponto, o quinto pilar da inteligência emocional é automotivação. Eu não dependo de ninguém para ser uma pessoa motivada. Só que sabe o que acontece? Infelizmente, a maioria dos seus liderados não tem tanta inteligência emocional assim. E aí ele não trabalha essa questão. E aí, aonde você, líder, pode pegar esse limão, esse problema, e transformar isso numa limonada, transformar isso numa solução. Algo mais ou menos assim. Você não vai falar isso para o seu liderado, tá? Essas coisas a gente só pensa, tá? O meu liderado, você não é automotivado? Você mesmo não trabalha a sua motivação? Eu vou fazer isso por você. Eu vou te ajudar a você ser uma pessoa motivada. Sabe o que vai acontecer? Esse liderado tende a te retornar. Quando você contribui com a motivação dele, transformando ele numa pessoa mais motivada, ele tende a retornar para você isso em formato de trabalho. Nossa, o meu líder me coloca lá para cima. O meu líder faz eu chegar no domingo e eu ter vontade de trabalhar na segunda-feira. Você vê, isso que eu estou falando para você é um gatilho mental da persuasão e da influência, tá? É um gatilho mental chamado reciprocidade. Toda vez que você contribui com alguma pessoa, você adiciona valor na vida de uma pessoa, normalmente as pessoas tendem a retornar para você. Então, se você ajuda o seu liderado a ser uma pessoa motivada, há uma tendência de quando você precisar, ele querer te devolver isso em formato de trabalho. O meu liderado, nós vamos ter que fazer um trabalho aqui no sábado o dia inteiro. Sabe o que ele tende a fazer? Ele tende a voltar. Tá bom, precisa trabalhar, vamos trabalhar. O meu liderado, eu preciso que você faça mais. Não, tá bom, eu vou fazer. Por quê? Porque existe o conceito do débito. Ele quer te devolver o que você contribuiu com ele. Sabe qual é o problema? A maioria dos líderes não sabe disso. E aí eles não adicionam, não contribuem com as pessoas. E aí as pessoas não devolvem isso para ele. Gente, isso aqui é bíblico. É dando que se recebe. Primeiro você contribui com o resultado das pessoas. Aí a maioria delas tendem a voltar isso para você. É a lei da reciprocidade. Ok, Ricardo, entendi. Então o meu liderado não tem motivação suficiente. Eu vou motivar ele para ele ficar mais energizado e aí ele vai ficar mais feliz e ele vai me voltar isso com o trabalho. É isso. É isso. Agora você pode estar perguntando, Ricardo, mas como que eu motivo? O que eu tenho que fazer para motivar? É aí que eu quero mostrar para você 2 técnicas motivacionais. No meu treinamento completo de liderança, e daqui a pouco eu vou falar dele para você, eu explico as 7 estratégias que estão aí na tela. Ó, são 7 estratégias para você trabalhar a motivação do seu liderado. Como o nosso webinário aqui é de 1 hora, 1 hora e pouco, eu vou falar só 2 para você. E são coisas que você pode aplicar amanhã. Amanhã de manhã, já aplica essas 2 primeiras aí, você já vai sentir uma energia diferente do seu pessoal. A motivação, a vontade dele vai crescer. E, de novo, ele vai querer retornar. Aí, no meu treinamento completo, você pode verificar as outras 5, né? Porque se você, quanto mais você fizer essas 7 coisas aí, mais motivado eles vão estar. Deixa eu só falar uma coisa antes. Lembra que eu falei que a maioria das pessoas estão sem inteligência emocional? A maioria das pessoas estão sem essa tal da automotivação, elas terceirizam.
Isso aqui é uma pesquisa que saiu na revista Você S.A., uma das últimas revistas que saiu. Uma pesquisa aqui no Brasil que mostra que apenas 20% das pessoas estão altamente motivadas no ambiente de trabalho. Apenas 20% das pessoas estão altamente engajadas no dia a dia. 80% delas estão desmotivadas. Inclusive, aqui vale um parênteses, viu? E você, como líder, como é que você está? Você está muito motivado? Você está muito afim de fazer o que tem que ser feito? Ou você está desmotivado? Se você está desmotivadão, você vai precisar estudar um pouco sobre inteligência emocional. Porque provavelmente você está terceirizando essa. Você está terceirizando isso para outras pessoas. O meu líder me motiva aí. Ou empresa me motiva aí. E aí, de repente, o seu líder está errando, você está ficando desmotivado. A sua empresa erra, você fica desmotivado. Pô, cara, eu não estou entendendo, cara. Você está falando que eu tenho que motivar o meu pessoal, mas o meu líder não tem que me motivar? Até deveria, mas talvez ele não está nesse webinário com a gente. Talvez ele não saiba dessas coisas que a gente está falando. Então aí, você não pode depender de outras pessoas. E lá nesse treinamento que daqui a pouco eu vou querer oferecer para você, eu falo muito sobre isso. O que você precisa fazer para você, líder, não depender de ninguém para ser motivado. Agora, o seu liderado não tem tanta inteligência emocional. Vamos trabalhar essa motivação com o cara. Então vamos lá. Dessas 7 estratégias que tem aí, todas são fantásticas. Vamos falar de 2, tá? A primeira técnica é uma técnica chamada inspirar. Só um minutinho. É a técnica do inspirar. Isso aqui é o seguinte, ó. Deixa eu contar uma história para você, aí talvez vai ficar um pouco claro para ele o que é esse verbo inspirar. Eu tive uma liderada, quando eu tive aquela empresa de tecnologia, que ela chamava-se Carla. E assim, eu contratei a Carla para ser assistente de suporte técnico. Então eu tinha uma equipe de pessoas que desenvolviam um sistema, uma outra equipe que vendia os nossos sistemas, uma outra equipe que implantava, dava o treinamento. E a Carla fazia parte de uma equipe que era uma equipe de suporte técnico. O cliente tinha dúvida, ligava para essa equipe para tirar dúvida do sistema. Dava um pau no sistema, ligava para essa equipe, para a equipe ajudar ele a solucionar o problema. Inclusive, essa área de suporte era uma área de crise, porque o cliente não ligava para falar que está tudo bem, né? Ele ligava com problema. E aí a Carla recebeu o treinamento, como atender cliente e tal, e começou a fazer o atendimento. E a Carla, gente, ela dava muito resultado. Ela era muito boa. Só que foram passando os meses, o resultado da Carla começou a cair. O rendimento dela começou a cair. E aí o líder, o que ele tem que fazer? Tem que chamar o liderado. Vamos trabalhar um feedback no liderado. E aí eu chamo a Carla, coloco os números na mesa, o quanto que ela produziu, o quanto caiu, evidencio tudo lá. E aí eu faço uma pergunta para a Carla. Eu faço a seguinte pergunta para ela. Carla, qual que é seu sonho? Qual que é o seu desejo? Aonde que você quer chegar com tudo isso que você faz hoje? A Carla, ela tinha 24 anos na época. Era uma liderada minha de 24 anos. E eu comecei a entrar no sonho. Qual que é seu sonho? Qual que é o seu objetivo de vida? Aonde você quer chegar? E foi engraçado, gente, porque a Carla, ela começou a me enrolar. Ela não me contava o sonho dela. Mas eu insisti, né? Porque um bom persuador, ele é um pouco insistente, obviamente que tem um ponto aí, você não pode ultrapassar. E aí, de repente, a Carla me falou. Ela virou para mim e falou assim, Ricardo, você quer saber qual que é meu sonho? O meu sonho, Ricardo, é ser pedagoga. Gente, olha que loucura. Olha que sinuca de bico que eu, líder, estava. O sonho da Carla era não trabalhar comigo. Ela não queria trabalhar comigo. Ela queria ser pedagoga. E quem sou eu para falar que ela está errada? Não, Carla, esquece esse negócio de pedagogia. Vem trabalhar com TI, vem trabalhar com comércio exterior, vem trabalhar com isso. Gente, sonho é sonho. Cada um tem o seu sonho.
Então, eu descobri, a técnica do inspirar é isso. Passo 1, você tem que descobrir o sonho do seu liderado. Passo 2, eu faço uma pergunta para a Carla, que é a pergunta fatal. Ô Carla, o que você está fazendo para conquistar o seu sonho? O que você está fazendo para realizar esse sonho que você tem? Pessoal, adivinha o que ela respondeu? É isso mesmo que você está pensando. Ela falou, nada. Eu não estou fazendo nada para realizar meu sonho. Você está pegando o que é motivação? A pessoa, ela tem um sonho, ela tem um desejo, ela quer chegar em algum lugar, mas de repente ela deu alguns passos, ela fez alguns movimentos para conquistar o sonho e teve problemas, teve dificuldade, teve obstáculos. E aí a pessoa trava. Ela para de buscar o sonho. Gente, não tem motivação que aguente. E aí, então quer dizer, a pessoa só tem picos de motivação. Nossa, um trabalho novo, aprendi coisas novas, motivado. Só que vai passando o tempo, né? Como o sonho dela não está conectado com o trabalho, a motivação começa a cair. E aí eu não tenho tanta energia assim para colocar a minha competência em prática. Aí é onde entra o grande líder. O grande líder pega esse problema e ele faz uma solução. Ele pega esse limão e faz uma limonada. Aí o que eu faço? Aí é a terceira parte do verbo inspirar, né? Eu viro para a Carla e falo assim, poxa, Carla, você tem 24 anos. Carla, vamos prestar uma faculdade, vamos prestar um vestibular, vamos entrar. Poxa, com 28 anos, 29 anos, você se torna essa pedagoga. Eu lembro, nós estávamos conversando em fevereiro. Fevereiro a gente estava conversando. Eu falei assim, Carla, vamos fazer assim, dezembro, ó. Fala 2 faculdades que você acha legal de pedagogia. Aí botamos no papel lá 2 faculdades. Carla, em dezembro, vamos prestar essas 2 faculdades. Carla, você já deve estar uns 5, 6 anos fora da escola. Talvez você não esteja preparada para passar esse vestibular. Em agosto, vamos fazer um cursinho? Faz um cursinho preparatório, Carla. Gente, eu comecei a inspirar essa menina. Corre atrás do seu sonho. Resumindo, tá? Porque a gente tem outras coisas para falar. Chega em agosto, ela faz um vestibular, um cursinho preparatório. Chega em dezembro, ela presta e passa num dos vestibulares. 5 anos depois, a Carla foi embora. Ela pediu demissão. Mas, gente, acredite, foram 5 anos que essa menina trabalhou na alta performance. Por quê? Porque a partir daquela nossa conversa, a partir daquele bate-papo, ela tinha motivos para entrar em ação. O trabalho dela é o que bancava a realização do sonho dela. De novo, gente, o mundo ideal é que cada um faça isso por si só, mas não é assim, falta inteligência emocional. Aí o líder vai lá e contribui. Talvez você teve alguns líderes que passaram na sua vida que fizeram isso com você. E se você teve essa história, você não queria devolver isso para essa pessoa? Você queria devolver em formato de trabalho. É a lei da reciprocidade. Você ajuda para ser ajudado. Pessoal, esse meu bate-papo com a Carla, ele durou 40 minutos. Foram 40 minutos de conversa. E depois, durante os 5 anos, eu tinha minutos de qualidade com a Carla. Né? O que é minuto de qualidade? No final de uma reunião, Carla, como é que está a facu? O cara, você falou que você estava com uma dificuldade naquela matéria, não vai pegar DP, hein? Né? Então foram 5 anos no final de uma reunião, batendo um papo sobre isso. Uma reunião que tinha aqui no cliente de carro, a gente ia conversando sobre isso. Eu ia aditivando. Né? Gente, adiciona valor na vida do seu liderado. Há uma tendência de ele querer retornar isso para você. Só que aí começa a ter alguns problemas, né? Um líder extraordinário, existe um líder para se transformar em extraordinário, ele vai passar por 2 grandes obstáculos. Tem 2 grandes obstáculos que vai te impedir de fazer tudo isso que a gente vai falar essa noite. O primeiro grande obstáculo é você não gostar de gente. Porque para conjugar o verbo inspirar, tem que gostar de gente. Tem que gostar de adicionar valor na vida das pessoas. Né? Então talvez você vai precisar fazer uns acertos comportamentais por aí.
né? E vê, gente, gostar de gente é assim, lá na sua casa você lidera também. Talvez seus filhos, sua esposa, e você tem que inspirar, né? Você tem que gostar de gente. Um outro grande obstáculo que você pode ter de te impedir a conjugar esse verbo inspirar e criar essa motivação, essa energia nas pessoas, é você não saber administrar seu tempo. Tanto é que lá no meu treinamento de liderança, a gente dá algumas técnicas de administração do tempo. Porque eu precisei de 40 minutos para falar com a Carla. Eu precisei de ter minutos de qualidade para falar com ela sobre essas coisas, para sustentar essa motivação. Eu me esqueci, não sei se essa frase é de Aristóteles ou de Platão, não, me fugiu agora. Mas ele dizia assim que motivação é que nem banho, tem que tomar todo dia. Então assim, ó, tá com alguém desmotivado na empresa, conjugue esse verbo inspirar com eles. Amanhã, pega um amanhã e trabalhe isso daí. A princípio, se você nunca fez isso, eles ficam meio assustados, mas eles vão se abrindo. Né? Gente, e tem um bônus, tá? Acontece um bônus quando você conjuga o verbo inspirar. Hoje a Carla, ela não é pedagoga de qualquer escolinha não, tá? Ela é pedagoga do Dante Alighieri, talvez uma das melhores escolas que tem aqui em São Paulo. E assim, não tem um Natal e um aniversário meu que no mínimo ela liga para parabenizar, conversar e agradecer. Né? Gente, adiciona valor, sabe? As pessoas vão querer te devolver isso daí. E você tem o bônus de repente ter feito uma diferença na vida de alguém. Feche os olhos aí e imagine uma pessoa que adicionou valor na sua vida. O quanto que você é grato para ela. Uma pessoa que te ajudou, que te inspirou. Se essa pessoa te ligar no celular agora pedindo uma ajuda, você sai do webinar e vai ajudar ela, porque você tem um débito para com ela. E você vê, é um débito onde todo mundo está ganhando. Está ganhando o liderado, está ganhando você, está ganhando a empresa. Então tá aí, ó, primeiro método. Segundo método, tem 7, hein, gente? Vamos falar só 2 para você já aplicar amanhã e depois no meu treinamento você pega o resto, que também é muito interessante. É um método que eu chamo de feedback positivo. É um método que é mais ou menos assim. Flagre as pessoas fazendo coisas boas. Isso aqui é um fator motivacional fantástico. Essa expressão que eu acabei de usar, flagrar as pessoas fazendo coisas boas, não é minha, tá? Isso daqui é de Walt Disney. O Walt Disney ele era um líder coach, ele era um líder desenvolvedor. Ele mesmo desenvolvia os líderes dele. E o Walt Disney falava para os líderes dele, líderes, flagrem os seus liderados fazendo coisas boas. Isso aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer um exercício. Pensa aí, se você, líder, fez uma coisa muito legal. Você trouxe um resultado fantástico para a sua empresa. E aí o seu líder te chama para uma conversa. E ele começa a te reconhecer verbalmente. Ele começa a te elogiar por isso que você fez muito legal. Ele começa a te dar um feedback positivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não ficaria mais satisfeito e motivado? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Uma das coisas que o ser humano mais curte são carícias e reconhecimento. Toda vez que você flagra o seu liderado fazendo coisas boas, o termômetro da motivação dele sobe. Quando foi a última vez que você deu um feedback positivo no seu liderado? Você fez um reconhecimento verbal, talvez na frente de outras pessoas. Isso aqui é uma pesquisa, viu, gente? A revista Você S.A. e a Exame, todo ano eles fazem uma pesquisa nas 150 maiores e melhores empresas para se trabalhar. E a pergunta que eles fazem é assim, ó, funcionário dessas empresas, o que te traz mais satisfação e motivação aqui dentro da empresa? Aí sai uma lista do que satisfaz e motiva as pessoas. Todo ano, sabe qual que é a primeira coisa que sai? Para eu estar satisfeito e motivado no ambiente de trabalho, eu preciso ser aprovado se eu faço coisas boas ou direcionado se eu faço coisas ruins. É o primeiro ponto que sai, gente. As pessoas gostam de carícia, gostam de reconhecimento. Isso é um combustível energético para elas.
Só que, de repente, você tem aquele obstáculo de não gostar de gente. E aí você não trabalha isso. Então, deixa eu tentar te persuadir de uma outra forma. Ó. Quando você, líder, dá feedback positivo no seu liderado, você vai ter 3 grandes benefícios. Primeiro, motivação, como eu falei. Você dá mais energia para a pessoa. Segundo grande benefício que você, líder, tem. Toda vez que você dá um feedback positivo para o seu liderado, ele tende a repetir aquilo que ele fez simplesmente para ganhar mais feedback positivo. Isso aqui é psicologia pura, gente. Isso aqui, para os psicólogos que estão me ouvindo, né? Nós estamos aqui com quase 500 pessoas na sala. É isso mesmo, gente. Imagina 500 pessoas numa sala. Você está aí dentro dessa sala. Para os psicólogos que estão me ouvindo, isso aqui é reforço positivo. Toda vez que você reforça positivamente alguém, ele tende a repetir aquilo simplesmente para ganhar reforço positivo. Isso aqui é psicologia. Então, se você não gosta de gente, olha o benefício que você pode ter de o cara repetir isso que ele fez. Terceiro grande benefício, esse é fantástico. Ó. Se você é um líder que costuma dar feedback positivo nos seus liderados, costuma flagrar eles fazendo coisas boas, na hora que você tiver que dar um feedback de desenvolvimento, note que a gente não usa a expressão feedback negativo, tá? A gente usa a expressão feedback de desenvolvimento. Ele errou e através da palavra você vai fazer ele acertar da próxima vez. É o feedback de desenvolvimento. E o feedback de desenvolvimento ele é um pouquinho mais pesado. Se você dá feedback positivo com constância, na hora que você dá o feedback de desenvolvimento, ele não sente tanto. Ele pensa assim, ó, não, peraí. Na hora que eu vou bem, ele pontua. Mas na hora que eu vou mal, ele pontua também. Então, existe um equilíbrio. Ele aceita com mais facilidade o feedback de desenvolvimento, o vulgo feedback negativo. Agora, imagina que você é um líder que só dá feedback de desenvolvimento, só dá feedback negativo. Né? É mais difícil você persuadir e influenciar o cara. Agora, se você trabalha o outro lado também, existe um equilíbrio. Ele tende a aceitar o feedback de desenvolvimento com mais facilidade. Então, além do feedback positivo ser fator motivacional, ele faz a pessoa repetir e o cara abre o kimono dele na hora que você tiver que chamar atenção, na hora que você tiver que fazer uma correção. São benefícios, persuasão e influência para o bem comum. Todo mundo está ganhando. Então tá aí, gente. Nosso webinar, nosso tempo é curto. Eu consigo falar só 2 estratégias aí para você. Experimenta. Lembra o nosso amigo Einstein? A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Experimenta fazer algo diferente. Experimenta trabalhar esses 2 métodos aí. E lá no nosso treinamento, que daqui a pouco eu vou falar para você, você pode aprender os outros 5 métodos que são extraordinários também. Você motivar o cara pela natureza motivacional dele, né, pelo grupo, pessoa certa. Né? Tem bastante coisa para a gente falar com mais tempo aí. De novo, ó, vamos lá. De novo, equipe motivada. Então você começa a usar essas 2 estratégias, outras 5 estratégias para motivar a sua equipe. Mas como eu disse, não adianta ter uma equipe só motivada. Eu preciso ter uma equipe competente. Cuidado com os burros motivados, né? Eles quebram a empresa. Então, além de trabalhar a tal da motivação, que a gente já sabe como fazer, ó, já tem um okzinho aqui, agora vamos aprender uma técnica para elevar a competência da equipe. Vamos trabalhar essa outra bolinha aqui, esse outro pilar, né? E depois a gente fecha com estratégia vencedora. Vamos lá. Estratégias para você elevar a competência da equipe. Aqui, ó, é igualzinho lá o nosso amigo Motivar. No meu treinamento, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, também 7 estratégias de como você elevar a competência da sua equipe. Como o nosso tempo aqui é limitado, eu vou te dar uma estratégia para a partir de amanhã você chegar lá na empresa e começar a fazer isso com o pessoal. E você vai perceber que a competência deles começa a se elevar.
A primeira estratégia é uma estratégia que a gente chama de modelagem acompanhada. O que é essa modelagem acompanhada? Isso aqui é assim, ó. Talvez isso aconteça muito com você, vê se isso acontece. Os nossos liderados, por falta de inteligência emocional, desculpa, gente, eu vou explicar estimular o aprender, tá? Estimular o aprender. Os nossos liderados, por falta de inteligência emocional, muitas vezes acontece um problema, eles têm medo. Eles têm medo de resolver o problema. Não tem muita segurança para resolver o problema. Aí o que eles fazem? Eles batem lá na sua porta. Eles vão na sua baia. Eles te mandam um e-mail. Um problema lá no cliente, estourou lá no cliente. Olha um problema com esse relatório. Olha um problema com isso daqui. Eles transferem o macaquinho do problema para você. O que eu faço? O que eu faço? Da próxima vez que o seu liderado trouxer um problema para você, você vai fazer o seguinte. Você vai virar para ele e vai falar assim, ô João, legal, você identificou esse problema, ainda bem que você identificou, né? Porque para a gente resolver antes de estourar. Mas, João, volta lá na sua baia, volta lá na sua mesa e pensa em 3 possíveis soluções para resolver esse problema. Você tem que estimular o cara a buscar o aprendizado. Uma vez eu dei uma palestra numa empresa portuguesa, né, aqui no Brasil, e o presidente, ele estava um pouco irritado com algumas coisas que estavam acontecendo, e ele foi muito duro. Ele falou assim, gente, brasileiro tem preguiça de pensar. Na hora eu até fiquei meio irritado. Eu falei, pô, mas que negócio é esse vir aqui falar isso? Mas depois eu comecei a pensar e eu falei, ele tem razão. Brasileiro, muitos dos nossos liderados, eles têm preguiça de pensar. Então você tem que estimular isso no cara. Então, João, senta lá na sua baia e me traga o problema novamente, mas me traga 3 possíveis soluções. Estimula ele a pensar. O que vai acontecer? Daqui a pouco ele volta lá para sua mesa, fala, o problema realmente é esse, e eu pensei em a gente fazer isso, 1, ou fazer isso, 2, ou fazer isso, 3. E sabe o que acontece na maioria dos casos? Um dos 3 pontos é o correto. E aí você vira para ele e fala assim, João, pega o 2, ó. Pega esse número 2 que você acabou de falar. Aí você, líder, dá uma aditivada, coloca uma cerejinha nisso daqui, dá uma melhora ainda mais e fala, João, vai. Pega essa solução que você fez 2 e toda vez que ele tiver problema, faz isso. Sabe o que vai acontecer? Das próximas vezes que ele vier, ele vai falar assim, eu vou lá levar o problema, ele vai pedir 3 possíveis soluções. O que ele começa a fazer? Ele começa a trazer solução para você. Ele traz o problema e traz a solução. 45 minutos. Ele traz o problema e ele também traz a solução. E sabe o que vai acontecer lá no futuro, gente? Ele vai parar de trazer problema. Sabe por quê? Porque normalmente ele traz as soluções e você sempre foca em uma. Pega 2, pega 1, pega 3. Com o tempo ele começa a pensar assim, poxa, toda vez que eu vou levar lá para o Ricardo o problema e as soluções, ele sempre fala que uma é certa. E aí ele começa a ficar mais poderoso, você começa a empoderar ele. E ele começa a parar de trazer problema porque ele já vai lá e sabe resolver. Gente, faz sentido essa estratégia para elevar a competência? Para de entregar as coisas de mão beijada para eles. Faça eles pensarem. Estimula eles nisso daí. É uma estratégia de você trabalhar isso daqui. Existe uma série de outras, ó. Né, vamos falar de mais uma, vai? Vou te dar um... Eu ia falar só de uma, vou te falar mais uma. Mas depois você vai lá no meu treinamento e a gente vai trabalhar as outras mais intensamente. Uma estratégia é o desafio controlado. É assim, ó. A próxima vez que você tiver uma tarefa para delegar para alguém, você tem uma tarefa que exige conhecimento grau 8. Evite pegar uma pessoa que tem conhecimento grau 8 para fazer. Pega uma pessoa que tem conhecimento grau 7. Olha que interessante. Você precisa que a pessoa faça 8, exige conhecimento grau 8, pega uma pessoa de grau 7.
A diferença entre o 7 e o 8 é desenvolvimento de competência. Há uma grande tendência que, ao final desse processo, a pessoa esteja no nível 8 também. Faz sentido, gente? Gente, não pega um cara de grau 8, desculpa, não pega uma tarefa de grau 8 e pega um cara de grau 4, grau 5. A diferença é muito grande. E isso chama-se estresse. Mas você pegar pequenos desafios é elevação de competência. Ao final do processo, você acabou de ter um cara 8, que era 7, ele virou 8 naquela tarefa. E vai fazendo isso devagarzinho, né, você vai elevando a competência do pessoal. E é engraçado, eu estou falando para você isso, estou aqui pensando. Esses desafios controlados, que a gente chama, ele também é motivação. Você sabe, lembra que eu falei para você, né? Um dos fatores motivacionais é você dar, você flagrar a pessoa a fazer coisa boa, né? Você aprovar ela e direcionar. Sabe um dos pontos que as pessoas respondem também, que elas ficam extremamente motivadas? É a expectativa de crescimento. As pessoas, para estarem motivadas dentro da empresa, elas têm que perceber que elas entram na segunda-feira com um nível de conhecimento e, por causa do líder, ela sai na sexta-feira com um tantinho a mais. Ela se desenvolveu durante a semana. E através desses desafios controlados, você vai aumentando a competência deles e você vai elevando também a motivação. Você é assim. Para você estar motivado, você tem que sentir que você está se desenvolvendo. Então, olha, 2 dicas aí muito simples para você começar a aplicar amanhã. Primeiro, começa a fazer esses caras pensarem. Não entrega mais as soluções de mão beijada. E segundo, desafio controlado. Sempre que possível, pega um cara com um pouquinho menos de conhecimento para aquela tarefa, ao final do processo ele vai se desenvolver. E aí, no meu treinamento, que eu vou falar daqui a pouco, você vai aprender os outros métodos. Gente, eu sou apaixonado por método, tá? Você viu que tudo que eu estou te falando são métodos, coisas simples que você tem que fazer. É passo 1, passo 2, passo 3. E os outros pontos aqui também são isso. Uma coisa para elevar a competência é saber dar feedback. Você sabe dar feedback de desenvolvimento para o seu liderado? Uma pesquisa da revista Você S.A., ela aponta que 92% dos líderes não sabem aplicar feedback de desenvolvimento. Ou eles não dão aquele feedback, vulgo feedback negativo, né, o feedback de desenvolvimento, ou quando eles dão feedback de desenvolvimento, eles disparam medo, tristeza e raiva nos liderados. E aí o liderado não tem inteligência emocional, ele não sabe lidar com o medo, a tristeza e a raiva, ele não muda. Ele não melhora, ou ele melhora muito pouco. Depois volta ao que era antes. Existe um método de dar feedback de desenvolvimento. São praticamente 5 passos que você precisa fazer. Né? Só que o nosso tempo não permite, aí você vai lá no treinamento, nós vamos trabalhar 1 hora intensamente como dar feedback para os nossos liderados. Né? Esse é um ponto essencial. E é uma coisa que desenvolve as pessoas. O líder tem que ser coach. Ele tem que ser desenvolvedor. Hoje, existe no mercado uma coisa chamada apagão de talentos. Está faltando talento no mercado. Hoje, você pede para o RH para contratar alguém para a sua equipe, RH contrata um cara no nível X. O RH consegue contratar um cara no nível X menos 30, X menos 20. Porque está faltando talento no mercado. E aí o líder, ele tem que ser coach, tem que ser treinador, ele tem que trabalhar o desenvolvimento dessas coisas. Através dos desafios controlados, através do estimular o aprender, através desse processo de dar feedback com constância, feedback de desenvolvimento. De novo, gente, o mundo ideal é que viesse todo mundo prontinho para você. Todo mundo alta performance. Mas não é assim. O seu budget não vai aguentar contratar caras assim. Então, você tem que trabalhar esse desenvolvimento. Tem que trabalhar o desenvolvimento das competências do pessoal. Então, vamos lá. Ó. Quer melhorar os seus resultados? Primeiro, equipe motivada. E eu te mostrei 2 estratégias, tem mais 5 para você aprender comigo. Segundo, você precisa elevar a competência da sua equipe. Te mostrei 2 estratégias hiper simples aí para você começar a praticar a partir de amanhã.
né? Tem mais 5 que a gente pode trabalhar aí. Agora, para a gente fechar o processo, não adianta nada ter uma equipe motivada, não adianta nada ter uma equipe competente, mas a minha estratégia não é vencedora. O meu produto não é vencedor, o meu procedimento, o meu processo não é vencedor. Então, você, líder, precisa trabalhar isso também. Você precisa desenvolver estratégias vencedoras. Você precisa revisar os seus procedimentos, você precisa revisar o seu produto, o seu serviço. E aí eu quero te mostrar algumas estratégias para você fazer isso. Nós vamos falar de uma, tá? Lá no meu treinamento, você trabalha as outras 3, aqui nós vamos falar de uma delas. E é uma coisa muito simples, que você vai aplicar amanhã e você vai começar a rever os seus procedimentos, os seus processos aí da empresa. Essa é a estratégia que nós chamamos do que bom, que mal e que tal. Olha que legal e que simples que você vai fazer. Você vai marcar uma reunião com a sua equipe, você vai botar todo mundo numa sala de reunião e você vai pegar um flip chart. Você vai pegar um flip chart e na primeira folha do flip, você vai escrever que bom. Você vai escrever isso aqui, ó, que bom. E você vai falar, pessoal, que bom. Falem tudo que é bom na nossa área. Tudo que é bom no nosso departamento. Tudo que a gente arrebenta, que a gente é muito bom. E você começa a escrever essas coisas lá. A gente tem um bom atendimento, a gente tem pouco retrabalho. Vai escrevendo tudo que tem de bom. Não é possível que você não tenha nada de bom lá na sua área. Deve ter coisas boas. Né? Então você escreve numa folha de flip, tudo que bom. Aí mete um feedback positivo na galera, inspira, tal. Aí você vai virar a folha do flip chart. Você vai pegar uma outra folha. E lá no headline, você vai escrever que mal. E você vai falar, gente, vamos fazer uma autocrítica da nossa área. Vamos falar tudo que está ruim na nossa área. E você começa a escrever tudo que mal. Que mal, que mal, que mal. Não atende bem, muito retrabalho. A outra área não aceita o que a gente fala. O nosso cliente pega pesado com a gente. Tudo que é ruim. Tudo que mal. E escreve, escreve. Né? Deixa o pessoal desabar ali e desaba você também. Coloca tudo lá. Vocês estão construindo isso junto. E aí, a gente vai para a terceira folha. Vira a folha e vamos na terceira folha. Que tal? Escreve que tal lá no headline, e aí comece a estimular o seu pessoal a trazer soluções para o que mal. Temos muito retrabalho. Gente, o que vocês acham que a gente tem que fazer para diminuir o retrabalho? Quais são as ações que nós temos que fazer para reduzir o nosso retrabalho? E escreve lá. Talvez tem que fazer um duplo cheque, um triplo cheque, uma revisão, sei lá. Precisamos fazer um curso de Excel, não sei. Próximo que mal. Porra, os nossos clientes falam que o nosso atendimento é ruim. Que tal? Então, o que nós podemos fazer para resolver isso daí? Você vai sair de lá com umas 3 folhas de flip chart do que tal. São ações efetivas que você e a sua equipe têm que fazer no dia a dia para melhorar, para a estratégia ficar mais vencedora, o produto, o serviço. E sabe uma coisa muito legal, gente? Quando você faz essa participação, quando você coloca eles nessa tomada de decisão, o que acontece? Eles tendem a ficar mais engajados, mais comprometidos na hora de executar o plano de ação. Na hora de poder eles executarem o que tal. Por quê? Porque na hora da execução eles vão pensar assim, nossa, eu fiz parte disso. Eu ajudei a acontecer, a desenvolver essa estratégia do que tal. E aí eles tendem a ficar mais comprometidos na hora da execução. Toda vez que você mete um autoritário, mete um modelador, você determina o que é para eles fazerem, o comprometimento deles é menor. Talvez alguns deles pensam assim, eu vou fazer. Se der errado, a culpa é dele. E dependendo das palavras que você usou, alguns deles, do tom de voz, alguns deles até torcem para dar errado. Quando você usa um que bom, que mal e que tal, bota todo mundo participar da solução, aumenta a possibilidade de eles começarem a executar as coisas. Por quê? Porque ele fez parte disso.
Gente, de novo, hein, ó, aumenta a possibilidade, não é garantia de vencimento. Tem outras 3 coisas aí que você tem que fazer, mas aumenta a sua possibilidade. Olha quanta coisa você tem para fazer amanhã. Você tem 5 coisas para colocar aí em prática no dia de amanhã. E lá no meu treinamento, né, além de reforçar esse que bom, que mal e que tal, eu quero te ensinar como você ser um líder 360. Um líder 360, ele revê estratégias vencedoras. Eu quero ensinar você a como você navegar no Oceano Azul, estratégias para navegar no Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? A sua área é tão fantástica, é tão poderosa, o seu produto é tão fantástico que você navega no Oceano Azul e não no Oceano Vermelho. Hoje eu estava dando treinamento num prédio, e nesse prédio é onde é a Starbucks. A Starbucks é uma empresa que navega no Oceano Azul. Né? Não tem igual. Eles são diferenciados. Né? Não tem uma empresa parecida com eles. Ah, Ricardo, tem aquela cafeteria, aquela outra cafeteria. Gente, não é igual. Eles são diferentes. Aqui no Brasil, eles navegam no Oceano Azul. E através dessas coisas que eu quero te falar, como você colocar a sua área, a sua empresa, seu departamento navegando no Oceano Azul. E é engraçado esse negócio de Oceano Azul, né? É interessante. Eu fui para Los Angeles no começo do ano, de férias, e fazia uns treinamentos, conjugar verbo aprender lá, e eu fui visitar a Starbucks lá. Lá nos Estados Unidos, eles já não navegam tanto no Oceano Azul. Por quê? Porque tem um monte de concorrente igual a eles, iguaizinhos a eles. Eles já começam a navegar no Oceano Vermelho. Aqui no Brasil, eles navegam no Oceano Azul. Não tem igual. Análise SWOT. Essa é uma outra estratégia para rever processo, procedimento, produto. E essa reunião do que bom, que mal e que tal, é legal você fazer ela, de repente, bimestralmente. Né? Você está sempre envolvendo as pessoas, tal, para melhorar esses processos e tudo isso daí. Gente, olha quanta coisa a gente tem para trabalhar. Ó. 2 estratégias para motivar a sua equipe, 2 estratégias para você elevar a competência da sua equipe e 1 estratégia para você, de repente, desenvolver estratégias mais vencedoras aí. Pessoal, eu garanto para você, se você colocar essas coisas em prática, o nível da sua liderança vai para outro patamar. Você começa a entrar no nível dos líderes da alta performance. E olha uma coisa que está acontecendo no mercado e você precisa se beneficiar disso. Para 78% dos CEOs, dos presidentes das companhias brasileiras, está faltando líder no mercado. Está faltando líderes de alta performance. E se você é um líder que trabalha essas questões aqui que a gente está colocando, ó, você se transforma nessa alta performance. E aí o seu passe, ele se eleva. Né? Porque assim, ó, você se torna um líder tão extraordinário na sua empresa que o seu líder, para te reter, para te segurar, talvez ele vai ter que te pagar mais. Talvez ele vai ter que fazer você subir a patamares mais elevados. Esse líder de alta performance que está falando, a empresa pode perder esse cara? Não pode. Está faltando profissional extraordinário, está faltando líder extraordinário. A sua empresa talvez vai começar a querer te reter. E para te reter, vai ter que pagar mais. E para te reter, vai ter que fazer você subir a um outro nível no organograma da empresa. E tem um negócio, hein? Se porventura a sua empresa errar, ela não te reter, como está faltando em pessoas extraordinárias, líderes extraordinários, outras empresas começam a te chamar. O seu passe é valorizado. Vem trabalhar aqui, ó, vem trabalhar aqui. Gente, eu converso muito com headhunters. Esses caras estão atrás de profissionais extraordinários. Estão atrás de líderes extraordinários. E se você começa a dar muito resultado, você começa a aparecer para o mercado. E o seu telefone não para de tocar. Né, de empresas te convidando. Esse líder extraordinário que eu estou falando, pessoal, é o Neymar da vida. Né? O Santos bota um caminhão de dinheiro para segurar o cara, o Barcelona bota outro caminhão para levar o cara, o Real Madrid bota outro caminhão. O líder extraordinário, ele escolhe aonde ele vai trabalhar. Né? Não são as empresas que escolhem, ele é que escolhe.
porque está faltando líder desse nível. E assim, eu te dei algumas dicas, né? Eu te passei algumas informações, mas eu quero te oferecer o meu treinamento chamado Liderança Assertiva. Eu vou te dar mais conteúdo, tá, gente? Me dá só um minutinho, ó. Eu quero te convidar para você fazer o meu treinamento via web, o meu treinamento de liderança, chamado Liderança Assertiva. Para quem é esse treinamento? São para líderes que desejam extrair mais resultados da sua equipe. Eu quero te mostrar aquelas outras coisas que não deu tempo da gente mostrar. São também para pessoas que ainda não têm um cargo de liderança, mas almejam tal posição. E quando ele pega o cargo de liderança, ele já chega num outro nível, num nível extraordinário. Então, esse treinamento que eu estou ofertando para você é tanto para você que já é um líder, mas você quer subir de patamar, quer trabalhar num nível extraordinário, quanto para você que ainda não tem essa posição e quer chegar chegando, assim que houver a oportunidade. O que nós vamos trabalhar nesse treinamento? Além daquelas coisas que eu não consegui falar para você. Uma coisa muito legal. Nós vamos trabalhar, esse perfil comportamental que você está vendo é assim, ó. Antes de liderar outras pessoas, você vai precisar liderar a si mesmo. Aqui nós vamos trabalhar um autoconhecimento. Existem 4 tipos de líderes no mercado. Existem líderes que são Ds, líderes que são Is, Ss e Cs. E lá no meu treinamento na internet, só um minuto, gente. E lá no meu treinamento, que você vai se cadastrar, você vai fazer, lá nós vamos fazer um teste e você vai descobrir se você é um líder de dominância, que é o D, ou se você é um líder de influência, que é o I, ou se você é um líder de estabilidade, esse aqui a gente usa a segunda letra, é um S, ou se você é um líder C. Existem 4 tipos de líderes no mercado. E você é um desses 4 aí, ó. Só para exemplificar, eu sou um líder de dominância, eu sou um D. Cada um desses 4 líderes, gente, esses líderes têm comportamentos positivos. Tem comportamentos que agregam muito resultado. Mas sabe qual é o problema? Cada um deles tem limitações comportamentais. Eu sou um líder de dominância. Eu tenho um monte de coisa boa na minha liderança, só que eu tenho um monte de problema. Eu tenho um monte de comportamento limitante. E a ideia de a gente fazer esse teste, fazer esse trabalho, é você descobrir quais comportamentos limitantes você tem. Quais comportamentos que você precisa melhorar. E, de repente, você começar a ajustar esse comportamento. Por exemplo, líderes que são Ds, eles são pessoas que superam problemas com mais facilidade. É a parte positiva, por exemplo. Tem outras coisas, tá? Mas a parte negativa deles é que eles são arrogantes. Eles não ouvem as pessoas. Às vezes não tem acabativa nas coisas que começam. Então, a minha ideia lá no treinamento é fazer esse teste com você e você sair do treinamento com 2 comportamentos limitantes que você tem que está atrapalhando o seu resultado como líder. E lá no treinamento eu vou te ensinar uma estratégia, um método para você melhorar esse comportamento. De repente você é uma pessoa de estabilidade, você é um S. Você é um cara legal, as pessoas gostam de você, mas de repente você é uma pessoa que não tem muita iniciativa. Eu falei do que bom, que mal e que tal, você tremeu para fazer isso daí. Nós vamos ter que trabalhar esse comportamento. Porque um líder, ele precisa trabalhar a melhoria contínua, e um S às vezes não trabalha essa melhoria contínua. Então, você vai saber se você é D e SC, e principalmente 2 comportamentos que você precisa melhorar. E eu vou te ensinar lá como muda esse comportamento. Eu gosto muito de uma frase do James Hunter, o autor do Monge Executivo. Ele tem uma frase mais ou menos assim. Aquele líder que achar que não tem nada para melhorar no seu comportamento, coloca a arrogância no primeiro ponto da lista. É o primeiro comportamento que ele tem para melhorar. Todos nós temos problemas comportamentais. E eu quero ajudar você a identificar o seu e você transformar isso daí. Né? Você melhorar esse comportamento. Uma outra coisa que a gente vai falar é estratégias motivacionais. Lembra que eu falei de 2 estratégias. Então, lá no treinamento, eu vou trazer mais exemplos. Eu vou reforçar as 2 estratégias motivacionais que eu falei para você,
Mas, principalmente, eu vou falar das outras 5 que não deu tempo para eu falar. Eu vou te ensinar a você usar essas coisas aí para você deixar a sua equipe com muito brilho nos olhos, muito afim de fazer o que tem que ser feito. E uma outra coisa que a gente vai fazer lá, tá? Nós vamos trabalhar a sua motivação também. Porque para você motivar alguém, você tem que estar motivado. E de repente nós vamos ter que começar por aí. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então vamos reforçar as 2 que eu já te expliquei e mais 5. Lembra Aristóteles, motivação é que nem banho, é todo dia isso daqui. Terceiro ponto, competência. Então eu te ensinei 2, faltam 5. E nessas 5 nós vamos falar sobre o tal do feedback. Coloquei aqui embaixo, não? Tá. Eu vou te ensinar, eu vou trabalhar 1 hora com você como dar feedback no seu liderado. E ao invés de ele sair com medo, com tristeza ou com raiva, ele sair feliz. Ele sair mais ou menos assim, meu, errei, mas agora eu sei como fazer. O meu líder me instruiu, ele me mostrou o caminho. Então, vamos reforçar as 2 estratégias que eu já te expliquei e vamos trabalhar mais 5. Vamos deixar o seu pessoal bombando de talento, bombando de competência. Estratégia vencedora. Eu te falei o que bom, que mal e que tal. Mas você viu que tem mais 3 lá. Vamos falar de SWOT. Vamos falar Líder 360. Né? Vamos falar de outras coisas para você estar sempre revendo os procedimentos, produto, esse tipo de coisa. Que mais que a gente vai falar? Eu vou te ensinar mais métodos de persuasão e influência. Eu vou te ensinar alguns gatilhos mentais. Algumas coisas que facilita na hora de você persuadir e influenciar o seu liderado. Eu quero te transformar num Ray Kroc, sabe? Uma pessoa que tem ideia fantástica e consegue convencer. E aí você não só persuadir o seu liderado, mas você persuadir o seu líder. Meu, você deve ter fantásticas ideias aí. Você consegue persuadir e influenciar o seu líder a mudar algumas coisas que tem que mudar na empresa? Eu quero aditivar isso com você. Eu quero te ensinar várias estratégias de persuasão e influência. Né? E lá a gente tem um momento só falando disso. Nós vamos falar também sobre 8 estilos de liderança. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Existem 8 formas de liderar. Existem 8 estilos de liderança. E sabe qual é o maior erro? Normalmente os líderes aprenderam 2 formas de liderar, 2 estilos. E eles saem aplicando esses estilos para todos os liderados, para todo mundo. E alguns liderados, eles são influenciados e persuadidos por esses 2 estilos. Mas os outros liderados não são persuadidos e influenciados por esses 2 estilos. Eles têm que ser persuadidos e influenciados por outros estilos. Pelos outros 6 que existem. A minha ideia aqui, gente, é quando você acabar de fazer o meu treinamento, você olhar o João e falar assim, nossa, o João, o nível de maturidade dele é um nível de maturidade chamado M3. Aqui, é M3. A melhor forma de persuadir e influenciar ele é usar o estilo participativo. A Joana, que trabalha comigo, ela é um M2. A melhor forma de persuadir e influenciar é usar modelador. O Vinícius, ele é um M4. A melhor forma de liderar ele é usar um estilo diretivo. Eu vou mostrar para você que existem 8 formas de liderar. E dependendo do nível de maturidade do seu liderado, você saca uma. Erros dos líderes. Eles conhecem no máximo 2. Eles aprenderam com seus antigos gestores 2. Talvez aprenderam com papai e mamãe apenas 2. E eles usam só esses estilos. Não. Tem outros 6 aí para a gente trabalhar. E eu quero te aditivar nisso daí. E por fim, a gente vai trabalhar a roda da sua carreira. Né? Nós vamos fazer uma avaliação de como é que você está em 8 competências essenciais do líder extraordinário. E aí eu vou te mostrar alguns caminhos para você poder continuar o treinamento de liderança, mesmo quando ele termina. Isso aqui é uma característica muito legal que eu embuti no treinamento. Esse treinamento, pessoal, ele não acaba quando termina. Ele tem essa característica. Se você quiser, você vai ter mais 8 ou 9 meses de treinamento brincando. Só que você com você. Eu vou desenhar um mapa com você para você poder continuar o seu desenvolvimento. E você nunca, nunca mais parar de conjugar o verbo aprender.
Pessoal, eu conheço todas essas coisas. Eu estava quinta, sexta, sábado e domingo fechado numa sala de aula aprendendo, conjugando o verbo aprender, me atualizando. E através dessa roda de carreira eu quero montar esse mapa para você aí. Então, esse aqui é, né, quando você comprar o produto, comprar o nosso treinamento, você recebe uma senha, e aí eu vou estar lá com diversos vídeos, né, te explicando cada uma dessas coisas que eu acabei de falar para você. Né? Você vai montar sua roda de carreira, que é algo mais ou menos parecido com isso. Eu vou estar lá dando a mão para você, ajudando a você elevar a competência em cada uma dessas coisas. E aí você deve estar perguntando qual que é o investimento disso, né? Quanto custa isso? Primeiro que não é um custo, é um investimento, né? Você vai estar investindo na sua carreira para você ter um ganho lá na frente, né? É um investimento que você vai acabar fazendo isso daí. Não é um custo. Por quê? Porque isso volta, gente. Imagina, através desse treinamento, você se transforma nesse líder de alta performance. Imagina que, de repente, você ganha aí um aumento por causa disso, é convidado em outra. Isso volta. Né? O investimento que você vai fazer é esse daí. Né? Esse treinamento via web que a gente vai trabalhar junto é R$ 697 à vista, ou você pode pagar em 2 parcelas de 348. É um investimento muito pequeno para, de repente, a potencialização que pode ter. Observa isso, né, gente? Em 1 hora aqui de bate-papo com você, eu te aditivei em 5 pontos. O que, de repente, a gente não pode fazer com um treinamento completo? De você entrar num outro nível. Para você comprar, né, esse treinamento, é esse link aí, ó. ricardopiovan.com.br/líder. Ô, Vi, dá uma testa para mim isso aqui, vê se tá ok. Né, você entra nesse link, aí você já pode comprar aí direto pela internet. Você comprou, já recebe a senha e você já pode começar o seu treinamento hoje. Só que tem uma coisa, gente, eu quero te dar um bônus. Eu não quero só te dar tudo isso que eu falei. Eu quero te dar 2 grandes bônus. O primeiro bônus que eu quero te presentear com uma palestra minha, uma palestra do livro que eu escrevi. Esse é um livro que eu escrevi chamado Resiliência. Como superar pressões e adversidades do trabalho. É um livro onde eu apresento os 5 comportamentos, as 5 características de uma pessoa resiliente. Num jargão mais fulo, gente, o resiliente é assim, ó. É um cara que toma porrada, sabe? Ele vem pressão, vem dificuldade, mas ele consegue reverter essa situação muito rapidamente. Quanto mais rápido você conseguir superar uma pressão, uma dificuldade no trabalho, mais resiliente você é. E tem algumas pessoas que elas vêm a pressão, vem a dificuldade, elas demoram para fazer a reviravolta. Elas demoram para superar o problema e a dificuldade. Ela tem resiliência baixa. Então, através dessa palestra, esse é um bônus que você vai ganhar, essa palestra, eu quero te explicar, e de novo, de uma forma muito simples, 5 coisas que você pode começar a fazer intensamente aí no seu dia a dia para você superar problemas e adversidades do trabalho. E, pessoal, não sei aí na empresa de vocês, mas o que mais a gente tem é pressão e dificuldade. Hoje as empresas é mais ou menos assim, você tem que dar mais resultado com menos recurso. É muita pressão, é muita dificuldade. Eu quero te dar esse bônus. Eu quero aditivar a sua performance aí com isso. E tem um segundo bônus que eu quero te presentear, só que esse segundo bônus só vai para quem comprar o nosso treinamento até a meia-noite de hoje. Tá? O Resiliência, mesmo que você comprar até amanhã, você recebe. Esse outro bônus é apenas se você comprar o treinamento até a meia-noite de hoje. É uma palestra que eu vou dar para você sobre automotivação. Lembra aquilo que eu falei lá no começo, que você tem que trabalhar a motivação do seu liderado, mas você tem que ser um líder de alta performance. Você não pode depender do seu líder para te motivar. Você não pode depender da sua empresa para te motivar. Você tem que trabalhar essas questões. Então, eu vou te presentear aqui com um bônus, uma palestra, onde eu vou falar sobre a tal da automotivação. São 2 coisas que você tem que trabalhar intensamente na sua vida para você ser uma pessoa motivada. Uma coisa, né,
está muito ligada a esses sonhos. Eu vou te ajudar a você resgatar alguns sonhos. E uma outra coisa é você trabalhar os seus valores motivacionais. É você descobrir o que dá muito prazer na sua vida. E você começar a trabalhar essas coisas. Né? O meu objetivo com essa palestra, que eu estou te presenteando com esse bônus, se você comprar até o final do dia de hoje, é para quê? É para você não depender de ninguém. Você trabalhar essas questões motivacionais. Lembra, o quinto pilar da inteligência emocional é a automotivação. Né? Você não depender de ninguém para ser motivado. É a automotivação. Eu quero te elevar a sua inteligência emocional. E eu vou te falar uma coisa, ó, eu vou te dar uma garantia. Né? Eu confio tanto no meu trabalho, gente, eu confio tanto nessas coisas que eu falo, que eu consigo dar essa garantia. Uma garantia de 100% que eu vou dar para você. Essa garantia é o seguinte, ó, você compra o produto, você paga, coloca o seu cartão de crédito lá, você compra à vista ou em 2 vezes. E se porventura, lê aí comigo, ó, se por qualquer motivo você não achar que o treinamento superou as suas expectativas, basta você me mandar um e-mail em 15 dias, a partir da compra, pedindo cancelamento. É preto no branco, gente. Ricardo, equipe do Ricardo, não gostei do treinamento. Não superou as minhas expectativas. A gente não vai te perguntar nada. A gente vai simplesmente cancelar a sua assinatura. Vai cancelar o seu pagamento, a gente vai devolver o que você pagou e vai cancelar cobranças futuras. Eu confio tanto nesse produto que eu consigo te dar essa garantia. Sabe? Então você pode, se você quiser até dar um print nessa tela aí, se você quiser, se bem que nessa página de líder tem lá todos os pontos, dá um print nessa tela, né? Eu vou te dar essa garantia para você poder comprar tranquilamente isso. Você vê, o risco é todo meu. Se eu não fizer um processo de transformação em você, te colocar no nível do extraordinário, você pode cancelar o produto aí comigo. Então tá aí, gente. Tá aqui o link, você vai lá, compra o produto, você acabou de comprar, você já recebe o login e a senha para você começar a trabalhar. Se ainda tiver uma cabeça para trabalhar ou aprender, já começa. A sua senha vai ter validade de 30 dias. Você pode fazer o treinamento tranquilo durante 30 dias. Garantia. Não gostou? Em 15 dias você não precisa explicar nada para a gente. Né? Eu quero cancelar. A gente vai lá, te devolve o que você pagou e depois cancela o resto. E você tem esses bônus, a palestra de resiliência e a palestra de automotivação. Sendo que a palestra de automotivação é um bônus apenas para quem fechar até meia-noite de hoje. Bom, gente, falamos bastante coisa, hein? O webinar era para durar 1 hora, vamos aí para 1 hora e 25 minutos, tá? Eu queria deixar uma última mensagem para você. Sabe, eu aprendi uma coisa, de tanto estudar todas essas questões motivacionais, automotivação, liderança, eu aprendi uma coisa. Tudo na nossa vida depende de 1/3. Sabe, o seu sucesso como líder aí na sua empresa, 1/3 depende de você. Depende das suas atitudes, depende de você fazer essas coisas que a gente está falando aí para você fazer, essas dicas, esses métodos. 1/3 depende de você. Existe um outro 1/3 que depende do seu liderado. Depende de ele querer também fazer mudanças, transformações. E tem um terceiro 1/3 que depende da empresa. Depende do seu líder, depende de questões da empresa. O que eu quero fazer com você, o que eu quero trabalhar com você nessa jornada, eu quero aditivar o seu 1/3. Eu quero te ajudar a você fazer 100% do seu 1/3. E, gente, é fantástico. Quando você faz 100% do seu 1/3, você acaba influenciando o 1/3 do seu liderado e você acaba influenciando 1/3 também lá da sua empresa. Né? Então, esse 1/3 acaba potencializando. E o meu objetivo, a minha meta, né, é estar te contribuindo para você sempre fazer 100% do seu 1/3. Tanto na parte motivacional, quanto na parte de levar a competência da sua equipe e você montar a sua estratégia vencedora.
Bom, pessoal, é isso. E estou te esperando aí nos treinamentos para, de repente, a gente estar aditivando mais todo esse processo. Espero que você tenha curtido esse webinário, espero que você tenha curtido tudo isso. Eu não costumo fazer isso que eu vou falar agora, até a minha equipe fica meio brava comigo que eu faço isso, mas me veio isso na cabeça e eu vou fazer. Esse webinário está sendo gravado. E o meu pessoal aqui de sistemas, eles vão dar uma compilada nisso daqui, e eu vou disponibilizar esse treinamento, esse webinário que a gente falou, até a próxima terça-feira. Então, fica atento aí no seu e-mail. Provavelmente na sexta-feira você vai receber um e-mail com o link desse webinário. Para quê? Para, de repente, você rever isso que a gente está falando, ou você mandar isso para outras pessoas. De repente pipocou um monte de gente na sua cabeça aí que você gostaria que eu visse essa mensagem e você distribuir isso para ele. Só lembre esse detalhe, tá, gente? O bônus da automotivação realmente é só até hoje à meia-noite. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aí se desenvolvido em alguns pontos e espero que a gente se encontre em outros webinários, outros treinamentos por aí. Obrigado, gente. Até a próxima. The organizer has ended the session, and this call will be disconnected. Goodbye.